Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais uma aula do nosso curso de maquiagem online que eu voltei a ministrar aqui no canal pra vocês. Se vocês ainda não assistiram, tem a aula introdução que eu vou deixar o link, eu vou montando uma playlist aqui pra vocês, gente, e vou deixando em todos os vídeos o link na descrição, caso você tenha perdido alguma aula, pra você encontrar qualquer delas aqui nessa playlist, tá? Então, teoricamente, essa é a segunda aula do nosso curso, a primeira foi apenas introdução, dei todas as informações que eu achei importante vocês saberem antes de começar o curso propriamente dito, mas ainda assim, essa semana, tá? Nós teremos duas aulas ao invés de uma, considerando que a aula de hoje ainda não é a mão na massa, eu vou falar com vocês sobre materiais e tal. E na sexta-feira eu vou dar uma aula teórica também sobre colorimetria, vou falar pra vocês tudo sobre colorimetria, tá? Que eu inclusive já tenho uma aula aqui no canal, que graças a Deus é um dos meus vídeos mais visualizados do canal. No entanto, eu vou acrescentar algumas informações aqui pra vocês, tá certo? Então, por conta da gente não estar colocando a mão na massa logo de cara, por ter essas introduções que são necessárias, gente, foi o que eu falei na primeira aula pra vocês. Quando vocês entendem a teoria, a prática vai ficar muito mais fácil. Vocês vão ter o conhecimento daquilo que vocês estão fazendo, do porquê que vocês estão fazendo aquilo. Então, essas primeiras aulas, gente, elas são muito importantes. Então, não fiquem ansiosas, tá? Eu não posso postar mais de 2 aulas por semana. Eu acredito que devido à votação do último vídeo, as aulas vão ser postadas todas as sextas-feiras, mas como eu falei, essa semana nós vamos ter 2, porque como é só teoria, eu vou conseguir gravar essas 2 aulas aí pra vocês e também pra vocês ficarem menos ansiosos, né? E a partir da semana que vem, a gente já começa a colocar mão na massa e colocar tudo em prática. Então a aula de hoje seria assim, tipo o início, vou falar pra vocês quais os materiais vocês precisam e por que vocês precisam desses materiais. Nos outros cursos que eu ministrei, eu já falei sobre materiais pra vocês, inclusive dei dicas de produtos e tal, só que na aula de hoje, gente, eu vou fazer diferente. Eu vou falar pra vocês o que vocês precisam, mas eu vou evitar falar sobre marca, sobre tipo de produto, até porque cada pele é uma pele, pra cada idade tem um tipo de base, assim, sabe? Então, eu vou mostrar os produtos, mas sem levar em consideração a marca que eu tô mostrando. Aí, durante o curso, se vocês quiserem saber sobre a qualidade do produto, qual tipo de produto comprar, eu posso indicar vários vídeos de produtos resenhas aqui pra vocês. No entanto, quando a gente colocar a mão na massa mesmo, que a gente estiver ali fazendo a maquiagem, que eu estiver explicando pra vocês, aí sim, nessa hora eu posso falar, ó, gente, por exemplo, essa base aqui da Maybelline é boa pra tal situação, essa base aqui da Miss Lara, ela é boa pra quem tem a pele assim, assim, assada. Então eu posso dar esses tipos de dicas na hora que a gente estiver fazendo a aula prática, tá? Aí sim eu vou dando as diquinhas, mas por hora eu vou falar pra vocês só dos produtos que vocês precisam, porque se eu fosse falar de cada produto e cada marca, pra que serve cada tipo de coisa, essa aula aqui não ia terminar nunca. Vai ficar o dia todo aqui falando só de produtos com vocês. Então, em relação a marca e tipos de produtos, eu vou deixar pra falar pra vocês durante o curso, tá? Assim como produtos de cuidados com a pele, que em outros cursos que eu ministrei, eu falei muito sobre cuidados com a pele. Tem uma aula só de cuidados com a pele pra vocês, mas é porque hoje em dia a indústria de cosméticos, ela tá tão grande, que é impossível. Se eu falar pra vocês do produto XY, muitas pessoas vão perguntar aqui pra mim nos comentários por que eu não coloquei o produto Z. Tá entendendo? Então, dependendo do tipo de pele, na hora de fazer a preparação, tudo certinho, eu vou explicando pra vocês qual seria o melhor produto pra vocês, tá bom? Então eu vou começar mostrando pra vocês, gente, os pincéis. Infelizmente, você não pode abrir mão dos pincéis, você vai precisar deles. No primeiro curso que eu dei, gente, eu falei pra vocês dos pincéis mais importantes que a gente precisava ter, tá? Dessa vez eu também não vou fazer isso, porque cada pincel tem a sua importância. Esse kit, por exemplo, que tá na minha mão, tem 12 pincéis. É o suficiente 12 pincéis? Depende, gente. Eu consigo fazer uma maquiagem aqui com 12 pincéis, mas tem pincéis aqui que eu nem uso, que eu poderia descartar eles desse kit aqui, e tem pincéis de outros kits que eu acabo pegando pra usar. Então, pegar um kit de pincéis aqui inteiro, eu cheguei à conclusão de que acaba não sendo suficiente, porque quanto mais você vai aprendendo, quanto mais você vai usando as técnicas que você vai aprendendo aqui, mais necessidade de pincéis você vai ter, entendeu? Então, às vezes você vai lá e compra um kit até caro de pincéis e você acaba nunca, por exemplo, usando esse pincel aqui,
Não que ele seja inútil, mas, tipo, é um pincel que você poderia, de repente, descartar e acaba deixando de ter outros que são mais importantes, tá? Então, quando você for comprar os seus pincéis, gente, dê preferência sempre pra ter um pincel de base, de corretivo, e esses chanfradinhos aqui pequenininho que serve tanto pra aplicar delineador quanto pra corrigir a sua sobrancelha. E esses pincéis de precisão aqui, eles são muito importantes. Ah, mas eu compro o pincel Kabuki ou o pincel língua de gato. Tanto faz, gente, você vai conseguir aplicar a sua base tranquilamente com qualquer tipo de pincel de base, seja o língua de gato ou seja o Kabuki. Atualmente eu ando preferindo língua de gato, porque com língua de gato eu consigo ter mais precisão, pegar cantinhos assim, que o pincel Kabuki acaba não alcançando, tá? O pincel Kabuki, ele é bom por conta da praticidade dele, porque ele é redondinho, grandão, e você consegue dar batidinhas e consegue ter um acabamento melhor. No entanto, gente, desde que eles criaram a tão famosa esponjinha de maquiagem, sinceramente, assim, na minha opinião, o pincel Kabuki, ele deixou de ter muita relevância, porque a diferença do pincel Kabuki para o pincel língua de gato é que o acabamento do pincel Kabuki é muito melhor, ele deixa a base muito mais bonita, que conforme você vai aplicando aqui, o pincel língua de gato, ele acaba meio que riscando a sua maquiagem, certo? Aí você fica lá meia hora tentando consertar e tal, sem contar que ela aplica a base superficialmente e não senta a base bonitinho na sua pele, sabe? Então essa facilidade o pincel Kabuki tem, de sentar a base mais bonitinho, de aplicar com um pouquinho mais de precisão. Mas, gente, se você tiver uma esponjinha boa, tá, gente? Porque aquelas esponjinhas muito durinhas, infelizmente, elas não quebram tanto galho assim. Então, infelizmente, se você tá com aquela esponjinha muito dura que não funciona, ela não vai conseguir desempenhar o papel dela de sentar bonitinho a base. Muitas vezes ela vai acabar até tirando, quanto mais você aperta, assim, a base vai acabar saindo e você não vai conseguir aplicar com precisão. Então, se você tiver uma esponjinha bem macia, tanto faz como tanto fez o pincel que você aplicar, porque é ela que vai dar o acabamento. Na verdade, se você nem quiser ter o pincel de aplicação de base, ter só a esponjinha para aplicar a base, também ok, você vai conseguir aplicar a sua base diretamente com a esponjinha sem a necessidade do pincel. Mas eu acabo não abrindo mão, embora você tenha um pincel de corretivo pra fazer isso, porque como eu sempre corrijo a minha sobrancelha primeiro, nem sempre, tá, gente? Mas a maioria das vezes eu dou preferência para a sobrancelha, você vai ter ele como precisão pra alcançar cantinhos. Aqui, usar a esponjinha só pra dar o acabamento mesmo, mas isso daqui fica realmente ao seu critério, tá? Mas a esponjinha eu acho que é um acessório, assim, imprescindível, que você realmente tem que ter. Aqui nos Estados Unidos a mais famosa é a Beauty Blender, que custa super caro, mas tem outras, Real Techniques, várias outras marcas baratinhas, inclusive a que eu tô usando atualmente é uma aqui da Elf, tá? Que ela também é tão macia quanto a Beauty Blender, só que ela é maior zona. Mas no Brasil eu gosto muito da Indico Tóquio, Indico ou Índice, nunca sei, tá, gente? Gosto da esponjinha da Mariana Saad, mas eu já encontrei na região da 25 de março esponjinhas super macias, mas você realmente tem que testar, tá? Então, como pincel de precisão, o pincel de base, que não seria obrigatório, já o de corretivo, gente, eu acho ele imprescindível, não só para fazer a aplicação do corretivo, que embora você também consiga fazer a aplicação do corretivo com a esponjinha, tem até as esponjinhas menorzinhas para você fazer isso, o pincel de precisão ele sempre vai ser ótimo para você alcançar os cantinhos, como também para aplicar produtos líquidos nos olhos. Então, gente, eu viajei um dia desses e eu esqueci esse pincel, eu percebi quanta dificuldade eu tive para poder fazer minha maquiagem sem esse pincel. Então, esse pincel aqui de corretivo, ele é coringão, você realmente precisa muito dele, por ser um pincel de precisão, assim como o pincel chanfradinho, que também é o pincel de precisão para você fazer linhas finas, né? Tanto para delinear como para corrigir a sobrancelha, etc e tal. Então, para mim, esses são os pincéis mais importantes que tem. Aí eu vou levar em consideração o restante dos pincéis. Esse kit de pincéis que tá na minha mão é um kit de pincel da Sigma, tá, gente? Não necessário, eu só peguei ele porque, como é um kit pronto e tava fácil aqui pra mim, eu peguei ele como exemplo pra mostrar pra vocês. Mas é um kit, entre aspas, completo da Sigma, que tem 12 pincéis, mas tem vários pincéis aqui que eu não uso. Esse daqui, por exemplo, uma vez e nunca eu uso ele mais pra aplicar skincare, sabe, creme, essas coisas, do que outra coisa. Então ele pra mim não é um pincel tão necessário, eu quase não uso ele. Eu até uso esse pincel de pó por ele ser grandalhão e tal, mas muitas vezes eu quero aplicar pó em cantinhos, em lugares pequenos assim, que esse pincel aqui não alcança. Então muitas vezes eu acabo apelando pra pincéis de outros kits pra poder fazer esse serviço, principalmente aqui na região dos olhos, ó, que é onde a gente necessita de mais pó, e esse pincel aqui não alcança. Eu uso o pincel pra aplicar pó, eu uso o pincel pra aplicar pó, mas se você tiver que escolher entre o pincel de aplicar pó
e um único pincel assim menorzinho. Ó a diferença desse. Tá vendo? Esse aqui é bem menor. Só que esse aqui sendo menor, eu consigo aplicar pó com ele, consigo ainda chegar aqui nos cantinhos, consigo aplicar blush, consigo aplicar contorno, entendeu? Se você tiver um desse pra fazer essas três coisas, por exemplo, contorno, blush, até iluminador e o pó, você acaba, entre aspas, tá, gente, dispensando 2 pincéis aqui do kit. Entendeu? Se eu tenho pincel, se tá fácil pra mim, quanto mais ferramentas eu tiver, gente, ok, melhor. Entendeu? Eu tenho pincel, uso o pincel, não preciso ficar limpando ele o tempo todo, sabe? Mas se você não tem como comprar o kit completo, vai comprando primeiro os mais necessários, que eu acho que vale mais a pena do que você comprar o kit completo. Esse daqui, por exemplo, que eu mostrei pra vocês, não faz parte do kit de 12, mas eu sempre acabo pegando ele pra aplicar pó, pra aplicar iluminador, esse tipo de coisa, sabe? Então vale mais a pena você ter um desse e um desse, que não costuma vir em kits de 12 pincéis, do que esses dois que estão na minha mão. Tá entendendo? Então é o caso de vocês escolherem o kit certo. Esse daqui eu gosto muito também, porque eu acabo usando vários pincéis, sabe? Esse daqui também serve master pra fazer o contorno, serve master pra aplicar o blush, assim como serve master também pra aplicar o pó aqui embaixo, tá? Você precisa ter os dois? Não precisa ter os dois. Você consegue fazer as mesmas coisas com ambos os pincéis, mas se você tiver os dois, vai facilitar a sua vida, porque você não precisa ficar limpando, blá, vocês vão ver durante o curso o trabalho que dá. Mas se você não tiver um ou outro, vai resolver o seu problema, tá, gente? Aí sobraram aqui na minha mão, ó, os pincéis de olhos desse kit aqui, por exemplo. Desses 6 pincéis que estão na minha mão, gente, eu praticamente uso 2, às vezes 3, entendeu? Os outros 3 acabam sendo totalmente inúteis, assim, pra mim, sabe? Porque com o pincel esfumador, que é esse aqui, ó, que parece um rabinho de cavalo aqui na ponta, que é o mais importante dos olhos, com ele, às vezes eu faço toda a minha maquiagem aqui dos olhos usando praticamente só esse pincel, consigo fazer praticamente tudo. Às vezes eu acabo nem precisando desse aqui, que é o pincel, ó, de aplicar sombra aqui. Então esse pincel aqui, ele vai servir mais pra você depositar o produto, ele não vai esfumar. Agora esse daqui vai servir pra esfumar. Com esses dois aqui eu consigo fazer a make toda, e com esse caneta aqui eu faço os detalhes. Aí acaba aqui, ó, esses 3 aqui ficam sem usar. Daí o que que acontece? É preferível você ter esses 3 tipos aqui e completar o seu kit com outros tipos de pincéis esfumadores de vários tamanhos, que vocês vão compreender a diferença entre eles quando a gente estiver na prática usando, ó, tá vendo? Esse daqui é um pouquinho menor que esse daqui já é mais pontudinho, esse daqui já é mais chatinho. Então vale mais a pena você ter vários pincéis esfumadores e 2 pincéis de precisão do que você ter vários tipos de pincéis aqui que quase que não vão ser úteis pra você, entende? Então, se você puder comprar os pincéis soltos, tipo esses que vende da Ruby Rose, da Macrylan, é melhor do que você investir um kit de pincel caríssimo, como esse aqui, por exemplo, que não vai ser totalmente útil, ainda pode faltar algum pincel aqui pra vocês, tá bom? Então, em relação a pincéis, é isso. Agora vamos pra pele. Como eu falei pra vocês, eu não vou falar de skincare aqui com vocês, tá? Não nessa aula, eu vou deixar pra falar quando a gente estiver na prática, porque aí nessa aula eu vou poder explicar pra vocês em relação ao tipo de pele, qual seria o melhor pra vocês e tal. No entanto, gente, eu vou falar de primer. Existem vários tipos de primer que, infelizmente, eu não vou poder falar sobre cada um deles pra vocês, mas é necessário você ter um primer, seja ele um primer hidratante, seja ele um primer siliconado. Eu aconselho vocês a terem pelo menos 2 primers, tá? O siliconado e o hidratante, ou o siliconado e esses olhinhos aqui que muita gente nem liga pra eles, tá? Eu vou mostrar pra vocês, falar sobre a importância desses olhinhos. Esse que eu tô segurando aqui é da Colos, tá? Mas tem vários outros tipos, várias outras marcas. Então, esses olhinhos que todo mundo fala, Deus o livre usar esses olhinhos no rosto, vocês vão ver a diferença que ele vai fazer não só pra sua pele, como pra sua maquiagem. Se você não quiser usar o olhinho de jeito nenhum, tenha pelo menos o primer hidratante, tá? Aí você fica com o siliconado, com aquele com a textura mais grossinha, e o hidratante, ou você fica com aquele da textura mais grossinha e o olhinho, tá? Então, esses eu acho que são super importantes e muita gente acaba deixando passar, sabe? Mas vocês vão entender aqui durante o nosso curso como eles são importantes pra make e pra duração da maquiagem também. Base é uma das coisas mais difíceis de comprar na maquiagem, né? É muito difícil acertar na base. Eu que sou maquiadora profissional, acabo errando também às vezes, sabe? Então a base, eu acho que é o produto mais difícil de você comprar,
mas a vantagem é que agora no Brasil existem muitas bases boas e baratinhas, né? Tô segurando essa daqui da Miss Lari como exemplo, que é da linha Touch Me, que ela é super baratinha e é uma boa base. Tô segurando na outra mão a da Maybelline, que é um lançamento deles, né? Que é a Dream Radiant Liquid. Mas eu tô segurando só a título de informação, gente. Mas assim, se você não sabe qual base comprar pra você, se você realmente não sabe, mesmo que você tenha pele oleosa, opte pela base de baixa cobertura, tá? E que não seja mate. Pode até ser mate, mas aquele mate mais aveludado, não aquele mate seco, esturricado. Se você tiver uma base de baixa cobertura e uma base com uma cobertura um pouco mais alta, ok, maravilha. Agora, se você só pode comprar uma base, dê preferência para a base de baixa cobertura, que aí eu vou explicando pra vocês durante o curso, tá? Corretivo, gente, a mesma coisa. Tô segurando dois aqui na minha mão também, é título de exemplo, tá? Tô segurando esse aqui é nacional, na verdade, esse daqui vai ser o único produto que eu vou recomendar aqui pra vocês, gente, que é o primer, que é o corretivo vegano da Vizela, que pra mim, dos corretivos nacionais, eu já testei muito corretivo nacional bom, tá, gente, de muitas marcas que eu amo, mas esse daqui pra mim foi o melhor, que é o corretivo da Vizela, ele é maravilhoso, assim, é o que eu mais indico. Então eu acabei segurando na minha mão um dos meus favoritos, esse aqui favorito nacional, e esse daqui um dos meus favoritos importados, que é o Born This Way da Too Faced, tá? Então, se você não precisa gastar com produto caro, principalmente se você estiver começando, mas esse aqui eu realmente vou recomendar porque ele é muito, muito, muito bom. Existem vários tipos de pó. Existem o pó que a gente chama de base em pó, que é aquele pó mais compacto e que adiciona cor. E existem o pó solto, que alguns adicionam cor e outros são translúcidos. Se você tiver que escolher, não posso ter os dois, eu só posso ter um pó, dê preferência para o pó solto ao invés da base em pó, tá? Também vou explicar isso aí pra vocês durante o curso. Se você puder ter o compacto e puder ter o solto, boa coisa é. Agora, se você não puder ter os dois, dê preferência para o pó solto, e isso aí durante o curso eu vou falar com vocês. Esse que eu tô segurando aqui é da MAC e esse daqui é o da Playboy, que dos nacionais é um dos que eu mais gosto. Contorno, gente, eu também não considero uma coisa fácil, principalmente porque as tonalidades de pele, elas são bem diferentes. Por exemplo, eu tô segurando esse daqui da Vult, que ele já é um contorno com o fundo mais quente, só que apesar de ele ser um contorno com fundo mais quente, tem as peles mais morenas, que ele não vai funcionar para as peles mais morenas, ou para as peles branquinhas demais, que é um pouco mais fácil de resolver, mas ele pode acabar ficando escuro, então acaba que também não é um produto muito fácil da gente escolher, tá? Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Se vocês não souberem ou não encontrarem um contorno que vocês acreditem, que vocês achem que vai funcionar pro seu tom de pele, eu sugiro que vocês, ao invés do contorno, que vocês peguem um pó compacto que seja 2 tons mais escuro que a tonalidade da sua pele. Esse aqui é da Maybelline, tá? Mas que ele seja 2 tons mais escuro que a tonalidade da sua pele, tá? Então é mais difícil você errar se você comprar o pó 2 tons mais escuro do que você comprar um bronzer que pode ficar ou muito claro ou muito escuro. Nos últimos cursos de maquiagem que eu gravei aqui com vocês, eu usava muito pó com fundo acinzentado, tá? No entanto, durante a evolução da maquiagem aqui, que foi uma coisa que eu bati bastante na tecla aqui com vocês, eu passei a usar tanto o claro quanto o escuro, e vou deixar pra aprofundar esse assunto durante as aulas com vocês. Mas independente dele ter o fundo mais quente ou o fundo mais frio, lembre-se que ele tem que ser 2 tons mais escuro que a cor da tua pele. E o corretivo, gente, é a mesma coisa, de 1 a 2 tons mais claro que a cor da sua pele, que foi uma coisa que eu esqueci de falar. Em relação à base também, uma coisa que eu esqueci de falar. Meu Deus, mas eu tenho medo de escolher o tom da minha base, gente. Essa base aqui, por exemplo, ela não é o meu tom. Eu comprei ela online e eu não tinha certeza da cor dela, tá? Então, na dúvida, eu não sei se eu compro o tom 7 ou o tom 8, eu sempre compro o tom mais escuro, porque quando a base, ela tem o tom mais escuro, gente, como vocês podem ver, apesar de que na luz não tá dando pra ver muito bem, mas quando a gente compra uma base que é um pouco mais escura que a tonalidade da nossa pele, é muito mais fácil você consertar a base quando ela tá mais escura do que quando ela tá mais clara. Eu já fiz isso, inclusive tem um vídeo gravado aqui onde eu peguei uma base super clara aqui, né? Na verdade eu não peguei, foi a Jéssica Make que tinha comprado ela pra mim e tal, e eu acabei aplicando a base eu fiquei um fantasma com a base, mas durante o vídeo lá eu consegui consertar e tal. Isso daí vocês podem até conferir nesse vídeo, mas é muito mais difícil do que se a base estiver mais escura. Se a base estiver mais escura, a gente consegue dar uma ajeitada nela depois. Agora, se ela estiver mais clara, é muito mais difícil. Então, quando eu comprei essa base, eu comprei ela online. Essa cor aqui, por exemplo, é a cor 80, onde na verdade a minha cor deveria ser a 60. Eu achei até que ela não ia dar pra mim, mas
funcionou. A cor da base, ela tende a adaptar na sua pele, mas depois você pode dar uma ajudinha aí quando a gente chegar na técnica de contorno e iluminação. Então você sempre tem que testar a sua base aqui no rosto pra você ver qual que é a melhor, mas na impossibilidade de você testar, gente, você não ter certeza, vai no tom mais escuro que a probabilidade de você errar é menor, tá bom? E por último de pele que eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, é o iluminador. O iluminador, ele é 100% indispensável, não necessariamente dependendo da paleta de sombras que você tiver, tá? Que eu vou já falar sobre isso aí com vocês. Se você puder ter o seu iluminador, independente se ele tiver muito brilho ou pouco brilho, tenha o seu iluminador, porque ele vai fazer uma grande diferença na maquiagem. Mas se você não puder comprar o iluminador, lembre-se, quando você for escolher a sua paleta de sombra, que a paleta de sombras que você escolher, que ela tenha a cor mais clarinha, de preferência com brilhinho. Essa, por exemplo, que eu peguei na minha mão, ela já não tem. Ela tem um douradinho aqui, lindo. Ela tem uma cor clarinha aqui em cima, só que essa cor clarinha, ela não tem brilho. Então, essa daqui já não teria uma sombra que eu pudesse usar como um iluminador. Mas existem paletas que tem iluminadores com brilho, como aquela Smooth da Mojave, sabe? Que aquela lá eu uso como blush, uso como iluminador, uso como tudo. Mas tem várias outras paletas que vocês podem usar o iluminador de lá também. E já que a gente já falou de paleta, gente, vou dar continuidade aí nesse assunto. Qual paleta eu compro, Sandra? Essa é uma questão, gente, muito difícil de responder aí pra vocês, porque hoje em dia o que mais tem no mercado são paletas de sombras, tá? De todas as marcas e preços que vocês imaginarem, desde R$10 até R$1.000, o preço que você quiser comprar. Então vai ser muito difícil eu falar pra vocês, compre essa paleta, porque essa paleta é maravilhosa e é completa. Eu vou sempre trabalhar com a hipótese de você poder ou você não poder comprar, tá, gente? Se você puder comprar a paleta de sombra, dê preferência pra duas, tá? Uma colorida, cheia de cor, não precisa ser desse tamanho, tá, gente? Eu peguei essa que eu precisava de uma colorida como exemplo pra mostrar pra vocês. Mas uma que tenha cores, de preferência as cores primárias, tá? Que sejam vermelho, azul e amarelo. E quando você for pegar uma paleta colorida, mas que tipo de paleta colorida eu compro, gente? De preferência, aquela que contenha as 3 cores primárias, tá? Por exemplo, que tenha o vermelho, que tenha azul e que tenha o amarelo. Se você tiver essas 3 cores primárias na paleta colorida, pode ter certeza que essa paleta vai ser muito útil, muito mais completa do que todas as outras paletas coloridas que você comprar. Vou aprofundar esse assunto também durante as aulas, tá, gente? Então, se você puder ter 2 paletas, que seja uma delas coloridas e que contenha as cores primárias, vermelho, azul e amarelo, e o que vier a mais lucro, e tenha uma paleta neutra, com as cores neutras pra gente usar no dia a dia, tá, gente? Agora, na situação de você não poder comprar uma paleta de sombra, ai, Sandra, não posso comprar, tô muito apertado, tem que comprar um produtinho de cada vez, ao invés de você comprar o contorno e o iluminador, por exemplo, você pega uma paletinha dessa aqui. Essa paletinha aqui, ela tem contorno, ela tem iluminador. Essa aqui que eu peguei nem tem o pó, mas dependendo da paleta que você pegar, tem uma outra da Ruby Rose, que é super baratinha, que ela vem até o pó. Então, às vezes, você consegue o pó, o contorno, o iluminador numa paleta só, mas eu não tenho a sombra. Não se preocupem, gente. Eu vou mostrar pra vocês que pra gente começar, a gente consegue fazer um olho lindo só com essa paleta. Mas, eu aconselho, eu ia falar recomendo, sabe? Mas pra vocês não se sentirem na obrigação, eu vou falar, eu aconselho fortemente que vocês tenham pelo menos um glitter. O glitter é baratinho, gente. Se você não puder ter a paleta de sombra, você tiver que reduzir no máximo os seus custos, compra uma paleta mais completa de contorno e iluminação e tenha um glitter. Isso vai salvar a sua vida e salvar a sua maquiagem, tá? Então, assim, quanto mais produtos, é o que eu falei desde o começo, quanto mais produtos ou quanto mais ferramentas a gente tiver, mais coisas a gente consegue fazer e com mais facilidade, com mais ferramentas. Com menos ferramentas, a gente consegue fazer menos coisas, vai ter mais dificuldade, mas mesmo assim a gente consegue. Então, conforme eu for ministrando as minhas aulas aqui pra vocês, eu vou estar sempre tentando dar essas 2 opções aí pra vocês, tá? Falar, ó, esse aqui você realmente precisa ter, não tem como você ficar sem. Agora esse daqui, se você não tiver, você pode fazer assim, entendeu? Então eu vou estar sempre dando essas opções aí pra vocês. Então vai ser muito difícil eu sugerir aqui uma paleta de sombras pra vocês, mas se puder, invistam em 2, e se não puder, invistam pelo menos nessa e deixe de lado o iluminador e o contorno que eu mostrei antes pra vocês, tá bom? Eu já ia passar pra outro produto, mas eu peguei esse aqui, por exemplo, ó. Esse que tá na minha mão é um da marca SP Colors, que é do Brasil, nacional e baratinha. Aqui a gente tem 2 tipos de iluminador. A gente tem o blush,
que isso aqui a gente pode usar como blush. E a gente tem aqui o contorno, ó, super baratinha. E às vezes você paga no preço de um iluminador o preço dessa paleta. Então, sempre dê preferências para a paleta. Quanto mais produtos você encontrar em uma paleta, melhor. Ah, não sei qual corretivo que eu vou comprar. Eu recomendei muito esse daqui da Vizela. Mas, ai, Sandra, mas só um corretivo? Então compra a paleta de corretivo. Entre a paleta de corretivo e o corretivo solto, principalmente se for pra você trabalhar, prefira a paleta, tá certo? E aí, fora isso, gente, outros itens essenciais, que é a pomadinha. Aí fica a seu critério, se você prefere usar a pomadinha de sobrancelha ou se você prefere usar o quartetinho, a sombrinha em pó. Eu vou ensinar os dois pra vocês, vou explicar sobre os dois, tá? Mas tenha pelo menos um produtinho pra corrigir a sobrancelha e tenha o delineador e o lápis, tá? Então esses produtos que eu mostrei aqui pra vocês, gente, são os produtos básicos se vocês quiserem começar aí com a automaquiagem. Vocês vão ver, vocês vão perceber aqui durante as aulas que eu vou usar muitos outros produtos pra vocês. Não só vou usar, como eu vou recomendar esses produtos aí pra vocês. Mas se você estiver começando agora, estiver começando a investir no seu kit de maquiagem, dê muita preferência pra esses que eu mostrei aqui pra vocês e deixa pra ir comprando os outros depois, tá? O delineador, gente, embora não seja uma coisa que eu vou ensinar pra vocês logo de cara, eu acho muito importante vocês terem ele, porque ele vai ser útil também pra outras coisas, tá? Agora, se você não sabe se você compra o caneta, se você compra o delineador com pincelzinho, se você compra o delineador em gel, é um pouco difícil também eu responder essa questão pra vocês, porque cada pessoa se adapta de uma forma diferente, tá, gente? Mas se você optar pela caneta, que ela tenha a ponta mais fina possível, e se você optar pelo delineador líquido com pincelzinho, que ele tenha o pincel mais fininho possível. Se você estiver começando agora e você não tem prática pra fazer delineado, não compre delineador à prova d'água. Não compre delineador à prova d'água. Você só compra delineador à prova d'água quando você tem um pouco mais de prática, porque os delineadores à prova d'água são mais difíceis pra trabalhar. Comece com um delineador que não seja à prova d'água e depois, quando você já tiver um mínimo de prática, aí você começa a trabalhar com um delineador sem ser à prova d'água, tá, gente? Uma máscara de cílios. Se você não tiver experiência nenhuma em maquiagem, eu sugiro que você escolha uma máscara que tenha... Eu ia abrir essa daqui, mas essa aqui tá lacrada, vai dar mais trabalho, então eu vou abrir essa daqui que ela tem a pontinha igual. Essa verdinha aqui é da Ruby Rose, tá? Mas tem essa daqui, que ela tem a pontinha igualzinha, que essa aqui é da Kiko Milano, mas a da Bruna Tavares também tem a mesma pontinha. Então, quanto menor a ponta, mais fácil vai ser a aplicação se você não tiver prática. Quanto mais curtinha e quanto menor, mais fácil. Não quer dizer que você não vai conseguir trabalhar, por exemplo, com uma máscara que tem uma ponta assim. Você vai conseguir. Mas quanto menor a ponta, mais fácil de você trabalhar. Quanto a máscara ser à prova d'água ou não, aí diferentemente do delineador, porque o delineador faz diferença, a máscara já não vai fazer tanta diferença assim, tá? A diferença que você vai sentir é na hora de tirar, porque aquela que é a prova d'água, a gente tem muito mais dificuldade pra tirar do que a que não é a prova d'água. Mas, se você for uma pessoa que chora muito, que lacrimeja, que soa demais, dá preferência para que seja a prova d'água, tá? Agora, se você não tiver esse tipo de problema, não tem problema nenhum a máscara não ser a prova d'água, você pode usar ela tranquilamente, tá, gente? E em relação ao batom, o batom é livre. Cada um tem um gosto, cada um gosta de uma cor, então batom, tenho certeza que todo mundo tem um batom na vida. Se você não tem experiência nenhuma de maquiar, não sei nem passar batom, Sandra, na verdade essa não seria a frase, porque pra quem vai maquiar outras pessoas, fazer maquiagem profissional, saibam que o batom é a coisa mais difícil de aplicar, tá? E uma maquiagem profissional. A gente vai falar sobre isso também no decorrer do curso. Mas se você tiver um pouquinho mais de experiência de aplicar batom em você mesmo, tanto faz ser o batom líquido, tanto faz ser o lip tint. O lip tint também é bem facinho de aplicar. Agora, se você não tem experiência nenhuma, dê preferência para os batons em bala, tá certo, gente? Então, essa aqui é a lista de material básica que eu tô mostrando pra vocês. No entanto, saibam que eu vou sempre acrescentar novos produtos aqui durante a aula, durante o curso pra vocês. E vou tentar dar uma segunda opção pra quem não tem esse tipo de produto, tá bom, gente? Mas não se desespere, não precisa sair comprando tudo de uma vez. Vai comprando aos pouquinhos, conforme você vai aprendendo, que você vai vendo o que te faz mais falta. Aí você vai inserindo aí no seu kitzinho. Mas esse aqui que eu mostrei pra vocês seria o primeiro kit ideal da sua maquiagem, tá certo? Aí na próxima aula, que vai ser na sexta-feira agora, a gente vai falar sobre colorimetria, né? Vai ser uma aula
teórica e prática ao mesmo tempo. E eu espero vocês aqui, tá bom, gente? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, gente, pra vocês serem avisados todas as vezes que eu postar vídeo novo, deixar aquele like, que também isso me ajuda muito na divulgação. E queria lembrar, gente, que esse é um curso gratuito que eu estou ministrando exclusivamente para o YouTube, e qualquer outra plataforma que estiver exibindo essa aula está fazendo sem a minha autorização, e que eu não emito o certificado na plataforma do YouTube, somente em cursos presenciais, tá certo, gente? E me sigam lá nas redes sociais, porque qualquer informação extra eu vou passar pra vocês por lá também, tá bom? Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!